dia a todos. Esse momento é para mim e para o Instituto Ética Saúde como um todo, é um momento muito especial, é o lançamento de um programa assim, muito virtuoso, né? Virtuoso, não precisando muito, que nós estamos tendo a honra de fazer junto com a FEOSP, dentro do ambiente do EducaSUS. Uma oportunidade única de atingir um grande número de profissionais em todo o país. Eu quero muito rapidamente apresentar o Instituto Ética Saúde. Quem somos nós no Instituto Ética Saúde? Por que nós criamos o Instituto Ética Saúde? Criamos porque desde o começo do século XXI a gente já vislumbrava problemas de estabilidade no setor saúde, tendo em vista o progresso das posturas do ambiente médico na direção da falta de sustentabilidade e falta de transparência. Então, nós investimos numa ideia que há cerca de 3 anos veio a ser o Instituto Ética Saúde. Então, em direção à sustentabilidade e transparência. O Instituto Ética Saúde, então, foi criado com essa razão social, o Instituto Ética Saúde, em 2015, né? Como um programa de autorregulação, principalmente, é um programa que os associados, as organizações que assinam os compromissos, estabelecem uma noção direta de atender metas específicas, que são as nossas instruções normativas, que visam estabelecer as melhores práticas nas relações por compromissos que a gente estabelece entre nós. Os objetivos, então, são cultivar, difundir, consolidar uma cultura de honestidade e transparência no setor saúde, uma concorrência justa e leal, ampliação do acesso da população à saúde. A gente costuma dizer que o setor saúde não tem recursos, que falta dinheiro. Isto também é verdade, mas nós achamos que é possível fazer muito mais com o que temos hoje. Então, ampliar o acesso da população com esse mesmo recurso. Redução de desvios e desperdícios, que está dentro dessa mesma lógica, disponibilização adequada da tecnologia médica, quer dizer, a melhor coisa que o paciente precisa é fazer a cirurgia e usar os produtos que precisa e ter a internação que precisa no momento que precisa, sem nenhuma outra função que não seja atendê-lo e resolver os problemas dele. Não é para gerar recursos, né? E com isso atender o paciente com a maior segurança, a maior qualidade possível. Os nossos valores, como não poderiam deixar de ser, são ética, integridade, sensibilização, educação, transparência e legalidade. A gente precisa sempre reafirmar essa questão. Conselho consultivo, no processo de governança, nós temos a Assembleia dos Associados, temos o Conselho de Administração e o Conselho Consultivo. O Conselho Consultivo é composto, nós temos a honra de ter no Conselho Consultivo, neste momento, parte dos maiores players do setor saúde. Então, temos a própria FEOSP, que nos recebe hoje, na verdade nos recebe, é a nossa parceira nesse programa, tem a FEOESP, a ANAP, uma série de associações de empresas fornecedoras, como a Associação Brasileira de Fabricantes, a BIMO, a ABIMED, a Abramed, temos a CBDL, ligada à indústria de diagnóstico, seja material, e agora mais recentemente temos
Abramed, que é a entidade de diagnóstico, e entidades de médicos, né? A Sociedade Brasileira de Cardiologia, a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, de procedimentos cardíacos invasivos, Associação Médica Brasileira, enfim, vocês terão na apresentação disponível essa relação. Nós começamos com os órgãos da área de fornecimento, mas a nossa ideia sempre foi de expandir para os outros players no mercado. Então, nós temos os hospitais que começam a se associar ao Instituto Ética Saúde, e nós convidamos todos que estão nos ouvindo a se associarem ao Instituto Ética Saúde e assumir esses compromissos conosco. Aqui a relação dos distribuidores, importadores. O seguinte, por favor. Travou aí? Pode passar. No processo de governança, nós temos um conselho de ética que é composto por, no momento, temos 4 professores, né, na área não é de compliance, mas no exercício da vida, né? Dr. Antônio Fonseca, que é subprocurador-geral da República, professor Celso Grise, que é professor da Universidade de São Paulo, Dr. Edson Luiz de Vismona, que tem uma carreira de muitos anos dedicada à ética concorrencial e contra a fraude, contra o importabando e assim por diante, já foi secretário de Estado mais de uma vez, e professor Mário Aquino Alves, que é professor da GV, que também nos honra. Todos esses profissionais são de notório saber na área da administração e mesmo na área jurídica, e não tem nenhuma relação com empresas e com o mercado. Então, são absolutamente isentos, né? E o próximo, por gentileza. Bom, aqui são acordos de cooperação que nós temos com vários organismos públicos. Eu destacaria aqui TCU, CGU, o CAD, né? Mas temos recentemente firmado agora com a Anvisa, Instituto Não Aceito Corrupção, GV, e estamos sempre trabalhando para expandir esses convênios. As regras dos associados estão, quando ele se associa ao Ética Saúde, ele se compromete com as instruções normativas que dizem respeito à atividade. Como eu disse, o Ética começou com a distribuição e se expandiu com os hospitais e com os médicos através das entidades médicas, que vocês já viram, e assim que possível pretendemos atingir também as operadoras de saúde, seguros de saúde, que se comprometam com o controle das atividades econômicas na sua área específica e entre os parceiros que estão no Ética. Faz parte da estrutura do Ética Saúde um canal de denúncias, onde nesse movimento de autorregulação, nós convidamos a sociedade a apresentar as suas denúncias que vão ajudar a monitorar o mercado. As denúncias são sempre sigilosas, ninguém sabe delas a não ser o Conselho a Comissão de Ética e 2 pessoas que operacionalizam o tratamento administrativo dessas denúncias, que é a nossa secretária executiva, na Secretaria Executiva e num órgão de assessoria ao Conselho de Ética, que é o Marlon. Então, nesse canal de denúncia, temos 622 denúncias. Essas denúncias provêm de todo o país. O nosso sistema tem uma capilaridade muito grande. As denúncias podem ser via telefone, via
e-mail, entrar no site e fazer a denúncia no site, por carta, por telefone, assim, várias possibilidades. E elas denunciam comportamentos que ferem aquilo que é esperado no mercado e que o associado se comprometeu assinando uma espécie de contrato, né, que são as instruções normativas. Já temos feito para distribuidores, estão em fase final as análises de risco para o hospital e teremos assim as outras. Quem souber de uma infração a este ordenamento, então está convidado a fazer a denúncia no canal, né, se achar oportuno. E destacando que essas denúncias são sigilosas e podem, além de tudo, ser inclusive anônimas, quer dizer, só o denunciante que tem o acompanhamento dessa questão. Nós, no Instituto, outros agentes do mercado não vão ficar sabendo, salvo quando chegar na fase final, que tem um veredito, que é uma advertência, uma suspensão, eventualmente uma exclusão. Os nossos eixos de atuação são sensibilização e educação, que é o que estamos fazendo hoje com a parceria da FEOSP, a qual agradecemos muito. Monitoramento do compliance e relações institucionais e de governo, que são feitas através daqueles vários convênios. O monitoramento de compliance, nós temos um programa muito ambicioso e promissor, que é o Qualies, que vai monitorar o estágio de maturidade de cada associado em relação à observação do compliance. Bom, eu não quero aqui roubar tempo da apresentadora, a Gisele Figueiredo. A Gisele Figueiredo ela é a gerente de compliance para toda a América Latina, da Stryker Corp, e implantou esses programas no Brasil, nesta empresa internacional. Tem formação em inúmeros cursos de especialização, inclusive no exterior, uma experiência longa que permite a ela falar com toda a tranquilidade sobre o tema. A nossa perspectiva aqui é que funcionários das Santas Casas, dos hospitais, de todos os níveis, e funcionários também dos associados, sejam hospitais ou distribuidores ou mesmo médicos, que todos assistam ao nosso programa, que se inscrevam ao nosso programa aqui do EducaSUS. Diretamente, então vamos agora ouvir o que a Gisele vai nos apresentar hoje sobre História da Corrupção, Exercício da Cidadania. Gisele, muito obrigado por aceitar nosso convite, seja bem-vindo. Bom, obrigada inicialmente ao Sérgio Madeira, ao Instituto Ética e Saúde pelo convite. Também gostaria de agradecer à FEOSP a oportunidade de compartilhar com vocês um pouquinho do meu conhecimento na área de compliance. Eu tenho 11 anos na área de compliance aqui no Brasil e tenho um ano como responsável pelo programa em nível de América Latina para uma das empresas da área de tecnologia médica. Gostaria inicialmente de dizer que as opiniões que eu expresso aqui são opiniões pessoais e que não estão relacionadas com a empresa a qual eu represento. É um prazer dividir com vocês o meu conhecimento nas interações com profissionais de saúde e oficiais do governo. E, inicialmente, nós começamos, sempre que eu faço um seminário, sempre que eu participo de reuniões com a cadeia de distribuição da empresa a qual eu represento, nós falamos um pouquinho, antes de falarmos do programa de compliance, nós conversamos sobre cidadania, ética e integridade.
Eu tenho aí previsto uma apresentação de 30 minutos, depois nós vamos abrir para perguntas e respostas, mas caso vocês que estão me ouvindo daí, é um prazer estar trabalhando nesse momento com vocês, tiverem alguma pergunta que tenha um tempo que vai ajudar e contribuir ao esclarecimento de algum ponto, por favor, fiquem à vontade em fazê-la. Então, começando aí com a questão da corrupção, né? Eu gosto muito desse slide, porque ele fala que país rico é país sem corrupção, e eu acredito, eu acho verdadeira essa afirmação, mas lá na frente nós vamos entender por que eu considero que essa frase é verdadeira. Vamos lá. Então, iniciamos com o conceito de corrupção, né? O que é corrupção? Corrupção está associado ao abuso de poder, que é recebido, que é outorgado para ganho pessoal. Ela pode ser classificada em grande, pequeno e político, dependendo do montante de dinheiro desviado e do setor onde ocorre. Por que nós, que fazemos a gestão do programa de compliance, classificamos a corrupção em grande e média? Porque nós avaliamos os riscos associados à corrupção. É muito importante que num programa de compliance nós possamos medir os riscos, fazer gestão de riscos associado aos mercados que servimos. Então, nós temos como um princípio técnico medir o grau de corrupção, estabelecer um programa de gestão de risco até para entender como nós vamos atacar a corrupção. E existe sempre na corrupção uma relação de poder, né? De quem propõe e de quem recebe. Então, nós sempre temos dois agentes, um ativo e temos um agente passivo, quando nós temos um evento de corrupção. Mas a quem exatamente a corrupção interessa, né? A corrupção, ela enfraquece a democracia, porque ela estabelece uma relação de autoridade e de abuso de poder. Então, ambientes democráticos são ambientes em que você tem um grau de corrupção absolutamente menor e mitigado, né? É um ambiente que você consegue controlar e monitorar. A corrupção, ela tira a fé de um povo em seus líderes. Então, ela enfraquece a democracia e existe também um resultado colateral, que é a perda da fé de um cidadão e de um povo em seus líderes. E a corrupção, ela afeta diretamente o bem-estar do cidadão, qualquer que seja. Nesse momento, nós estamos falando do cidadão brasileiro, porque ela diminui os investimentos, né, nas áreas básicas que garantem ao cidadão uma vida decente. Então, você tem prejuízo da segurança, da habitação, entre outros direitos essenciais à vida. E ela também fere a Constituição, porque ela amplia a exclusão social e a desigualdade econômica. Então, um dos fatores de países corruptos é a desigualdade econômica. Nós lidamos com uma periferia muito grande de pessoas que são excluídas todos os dias de um programa social, de um ambiente social com mais, vamos dizer assim, um ambiente social mais saudável. A América Latina, vamos falar de América Latina, né? A história da América Latina é uma história de subtrações. Iniciamos também dizendo que o Brasil ocupa na América Latina 48% do território da América Latina. Então, é o maior país da América Latina, é o Brasil. O Brasil tem, em média, 203 milhões a sua população são 203 milhões de pessoas, 85% dessa população é urbana, e o catolicismo é a religião predominante, e a nossa língua aqui é o português. A história da América Latina e a história do Brasil, assim como de todo o mundo, quando falamos de corrupção, ela é mensurável. Nós temos um organismo mundial chamado Transparency International, que mede a relação de corrupção entre público e privado ao longo de todo o mundo.
Quanto mais vermelha a escala, mais corrupto é o país. Então, como vocês podem ver, o Mapa Mundi demonstra que poucos são os países que são considerados países éticos e íntegros. E quando nós vamos para a América Latina, nós temos o seguinte cenário. O Brasil hoje, essa pesquisa é de 2018, o país hoje está numa escala de 35 pontos, considerado uma escala, um patamar de corrupção. Já ocupou uma posição de 42 pontos. Em 2013, nós tivemos, quando foram outorgadas aí a Lei Anticorrupção do Brasil, nós tivemos uma melhor visibilidade dos atos de corrupção e um melhor tratamento das situações de corrupção. Depois tivemos um declínio e agora, em 2018, nós chegamos com 35 pontos. Nós temos, na América Latina, como vocês podem ver, 2 países que são considerados éticos, que é o Uruguai e o Chile. E é interessante que aqui a gente comece e pode fazer uma associação, porque contar a história da corrupção na América Latina é, de certa forma, contar a nossa história. Por que Chile e Uruguai são países éticos dentro de uma região, dentro de um continente tão jovem e cujos países têm sempre a sua democracia ameaçada? O Uruguai, no início da colonização do Brasil, ele foi anexado ao Brasil. Era a tal da Cisplatina. O que aconteceu? Chegaram os colonizadores no Brasil. Com os colonizadores também chegaram os catequizadores e começaram a catequizar a costa brasileira, toda a costa mais próxima ao Oceano Atlântico. Quando eles chegaram finalmente no sul do país, eles encontraram um ambiente meio inóspito no sentido, não tinha ouro, não tinha absolutamente nada que poderia ser extraído. Então, os colonizadores, quando chegaram no sul, no Rio Grande do Sul, olharam aquela planície e decidiram recuar. E isso salvou o Uruguai. É uma questão puramente geográfica. Por quê? Existe uma afirmação de que países mais corruptos são países que sofreram colonização. Quando você é colônia, o colonizador extrai os seus bens. E o Uruguai conseguiu se manter íntegro, a sua população ela é toda original, ela não sofreu, o Uruguai não sofreu processos de extrativismo, não sofreu processos de miscigenação e é o país, em termos de sociedade e democracia, mais avançado da América Latina. Eu convidaria os senhores que estão aqui me ouvindo e as senhoras a conhecerem um pouquinho da história do Uruguai, porque tem se demonstrado um país bastante desafiante, bastante ético e íntegro. Quando nós vamos para o Chile, a história do Chile é muito parecida com a história do Uruguai em termos de colonização. Nós temos aí certas dificuldades geográficas no Chile. O Chile é um país da América Latina, o único país que combina neve, tem um deserto, o deserto do Atacama, que pega boa parte do Chile, e tem também as cordilheiras. Então, quando os colonizadores avançaram pelas cordilheiras, eles também decidiram recuar. Então, nós temos aí o Chile, que é um país que conseguiu preservar os seus bens, conseguiu preservar a sua cultura, e consideravelmente é um país bastante ético. No Chile, se você oferece uma propina, por exemplo, a um profissional de saúde, ou se o profissional de saúde requer uma propina, vocês podem esperar do chileno uma reação de denúncia, porque eles consideram que a corrupção é algo, eles têm na mente que a corrupção é algo que prejudica a sociedade. Ela pode beneficiar um grupo pequeno, mas no todo, a médio e longo prazo, ela prejudica o país. E a história do Brasil também é uma história de subtrações. Desde o período de colonização, nós temos aí a chegada da família real, que ocupou basicamente a residência já de pessoas que estavam estabelecidas no Brasil, trouxe um número muito grande de escravos,
Para cada branco, na época da família real, nós tínhamos 3 pessoas negras, e não se constrói uma sociedade livre à base de escravidão. E nós tivemos também vários atos de extrativismo do que é os bens extraídos do Brasil para Portugal. Minas Gerais não tem o nome de Minas Gerais à toa. O ouro que era aí saído de Minas Gerais para Portugal, das minas de Minas Gerais, era muito grande. Nós tivemos, a história conta, levantes como Tiradentes, que lutaram para manter os bens do Brasil no Brasil, e foi punido com a morte, esquartejamento, o corpo esquartejado e oferecido em praça pública. Então, nós tivemos algumas lutas de brasileiros que lutaram pela preservação dos bens do Brasil. Mas, infelizmente, o período colonial nos tirou algumas coisas de muito valor. E a maior coisa de valor que a colonização nos tirou foi a nossa autonomia e a nossa dignidade na época. Então, nós temos aí também um problema muito sério da corrupção, está relacionado à miscigenação. Muitas culturas, linguagens distintas, DNAs distintos, difíceis acordos. Então, essa pluralização de culturas também contribui no dia a dia para que a corrupção se alastre. E eu gostaria também de lembrar que o Brasil, ele foi colonizado, ele tinha uma população aqui que eram os índios. E na época da colonização, os colonizadores viam os índios com algumas pepitas vestidos em colares, e eles trocavam um espelhinho que brilhava tanto quanto o ouro, e trocavam com o índio, davam um espelhinho, e o índio dava uma pepita de ouro. Isso se chama escambo. Então, essas negociações escusas pelos colonizadores também contribuíram para um desenvolvimento no nosso DNA de negociações que são escusas, porque elas geram benefício para um grupo pequeno, mas a sociedade como um todo, ela perde. Então, nós temos aí a história da América Latina, que é uma história de subtrações, a Argentina. Nós temos a história do Paraguai, que também é uma história de subtrações. Paraguai foi, na época da colonização do Brasil, o maior exportador de porcelanas, e é um país que foi devastado e destruído em guerras, inclusive com o Brasil. Era um país que economicamente se posicionava muito bem e que foi devastado e que até hoje não se levantou, não tem autonomia econômica e também não tem autonomia moral. Então, a história da América Latina é uma história de subtrações e é uma história de corrupção, como vocês podem ver aí pelo índice medido pela Transparency International. E nós esperamos que, com o passar do tempo, porque o continente é muito jovem, lembrando que as colonizações começaram em 1500 depois de Cristo. Então, nós temos aí, em média, 500 anos de estabelecimento do continente. É um dos continentes mais jovens do mundo, por isso que foi chamado pelos colonizadores de Novo Mundo. E nós esperamos que, com o tempo, realmente a gente consiga adquirir uma autonomia econômica e consigamos transformar o Brasil num país rico e digno de se viver. Eu sei que temos vivido momentos bastante sombrios, mas nós não podemos desistir da nossa luta pelos pontos de ética e de integridade. Nós, como cidadãos, todos os dias temos que entender que nós temos que fazer a coisa certa. Também existe um entendimento incorreto da população brasileira que a corrupção, ela é um ato e ela está estabelecida nos 3 poderes. Mas, na realidade, a corrupção, ela está disseminada nas atividades e nas nossas atitudes diárias. Então, se nós tivermos um entendimento que quem tem que cuidar da corrupção são os governadores, é um entendimento errado, porque
esta questão da corrupção tem que ser tratada hoje, aqui, nesse momento, por todos nós. E é um pouquinho disso que nós vamos conversar a respeito. Vamos lá. Panorama geral da corrupção no Brasil. Existe uma estimativa de que a corrupção desvia dos cofres públicos 200 bilhões de reais por ano. Isso é muito mais do que nós investimos em educação e saúde, que está na casa dos 15 bilhões. E isso é muito mais do que nós gastaríamos para desenvolvimento de R&D, que os americanos falam. Então, é um montante bastante significativo. E para onde vai esse dinheiro, que é público? Uma outra coisa sobre dinheiro público. O dinheiro público, ele não é um dinheiro virtual. Ele é o seu dinheiro, ele é o meu dinheiro e é o dinheiro de todo mundo que está nessa sala. O dinheiro público vem do trabalho do trabalhador brasileiro. Todos os dias, quando nós nos sentamos à mesa e que nós fazemos a nossa refeição, o que nós pagamos de impostos relacionados àquela refeição é o dinheiro público. Então, o que nós temos com isso? Nós temos tudo com isso. Porque tudo que é gasto pelo governo e tudo que vai pela corrupção é o dinheiro que sai da mesa do trabalhador brasileiro. Então, é muito importante que nós tenhamos a consciência do nosso papel como cidadãos. Nós temos que sair de uma postura de pessoas e cidadãos passivos e sermos mais ativos no combate à corrupção, porque nós estamos falando do nosso dinheiro. Não é um dinheiro, 200 bilhões, não sai, não abre um tubo do céu e nem do fundo da terra e surgem 200 bilhões. É um dinheiro que foi extraído de nós, que deveria estar sendo usado em educação, em cultura, em segurança, e que acaba indo para as mãos de um grupo muito pequeno e beneficiando esse grupo. Aí tem uma pesquisa que, até 2017, o Brasil continua sendo o país com a maior percepção de corrupção nos negócios do mundo. Todo mundo que quer fazer negócio no Brasil acha que o ambiente fiscal é muito perplexo, mas também, na cadeia de entendimento de quem quer fazer negócio, a corrupção, ela ocupa o 5º lugar. Ou seja, quem quer fazer negócio também, no Brasil, também tem uma preocupação com uma coisa chamada corrupção e o tratamento da corrupção. E aí, nós temos também o seguinte dado, que sem a corrupção, o brasileiro seria 27% mais rico. 27% mais rico é um dado considerável. Dá para acabar com a corrupção? Não dá. Porque a corrupção, ela é como tessitura. Ela está no DNA do povo brasileiro. Ela existe. Ela pode ser feita, mas ela não precisa ser praticada. Então, se nós começarmos a ter pequenos atos voltados à ética e integridade, nós vamos conseguir diminuir os atos de corrupção. E quando o cidadão brasileiro, ele se conscientiza de que o dinheiro público é seu dinheiro e que ele decide praticar a cidadania, ele, em conjunto, estabelece patamares para um país mais ético. Um outro dado importante de corrupção, que além de ser um fator de países colonizados, a corrupção, ela tem um trabalho que é feito, ele não é estratégico porque não é conversado, mas a corrupção, ela isola o cidadão e torna o cidadão um indivíduo mais egoísta, preocupado primeiro consigo e com o bem-estar de um pequeno grupo que o cerca. E esse bem-estar não está associado à ética e integridade.
está associado a receber um dinheiro, não importa de onde ele venha, um benefício, não importa de onde ele venha, em prejuízo da sociedade. Então, eu estou aqui hoje num ambiente confortável conversando com vocês, mas eu sei que lá fora tem um cidadão brasileiro que nesse momento está fazendo uma luta pelo seu salário mínimo. E se eu não me importo com esta luta, se eu me importo só comigo, no patamar que eu estou, que eu alcancei, eu não estou praticando cidadania. Porque a cidadania, ela cria no ser humano, no indivíduo, uma necessidade de ser mais humano. Ela cria uma necessidade de se olhar para o social, de se olhar para o outro, e entender que o outro, se ele não tem, e como a maioria dos brasileiros não tem, o país não se sustenta. Quando você tem uma pirâmide com um nível de miséria como tem o Brasil, você entende que a sociedade não se sustenta. Não é um país rico. A riqueza está concentrada na mão de poucas pessoas. Então, quando você sai, você cidadão, você indivíduo para a rua, você anda com medo de ser assaltado, você se sente incomodado porque alguém pede uma esmola, você observa as pessoas morando na rua e a sua visão para aquilo está contaminado primeiro pelas suas necessidades. Então, a corrupção também, ela nos tira uma coisa muito importante, a cidadania, e nos tira também uma coisa mais importante ainda, o olhar humano para o próximo. Então, nós temos que estabelecer uma consciência de sociedade e começar a praticar pequenos atos de cidadania. Existiu há um tempo uma situação muito emblemática e eu gosto muito dela. Era uma questão voltada aí aos imigrantes que tentavam chegar num país e foi encontrada, e o barco desses imigrantes ele afundou, e foi encontrada uma criança morta na praia com o rosto virado para a areia. E aquele evento, ele criou uma dor na maioria dos cidadãos brasileiros. Todo mundo ficou compadecido com aquela história. Uma criança morta na praia, com o rosto voltado para a areia. E no que isso é diferente de nós olharmos para as crianças do Brasil que morrem todos os dias, vítima de violência, vítima de ausência de moradia, vítimas de ausência de educação e cultura. E nós vemos todos os dias essas fotos no jornal. Se nós andarmos por São Paulo, nós vamos ver essas pessoas todos os dias sentadas nas portas pedindo alguma coisa. Mas por que isso não nos comove o tanto que comoveu aquele ato daquela criança voltada com a face para a areia? E aí a gente tem um ponto muito importante. Aquela criança não tinha rosto. E quando nós olhamos uma criança morta que não tem rosto, nós projetamos os nossos filhos naquela figura, os nossos pais, os nossos amigos. E é esse sentimento de dor que nós deveríamos ter toda vez que nós olhamos para um cidadão em uma posição de menos infraestrutura e de menos benefícios que nós, cidadãos, temos. Então, nós temos que ter esse olhar. Então, é um fator de países corruptos a individualização e o egoísmo. Eu tenho que cuidar dos meus bens, eu tenho que, no máximo, beneficiar esta minha família. Uma outra característica de países corruptos é que você não tem, em países corruptos, muitas entidades que cuidam do bem-estar do cidadão. Então, as pessoas não se associam mais para resolverem os seus problemas de comunidade. Você não tem mais a comunidade do bairro, você não tem a comunidade da cidade e você não tem a comunidade do país. Você fica absolutamente isolado dentro das suas necessidades. Eu posso dizer que isso é estratégico?
eu não consigo entender, não existem dados formais que digam que tem uma estratégia por trás disso. Mas o que eu posso dizer é que essas são características de países corruptos. Vamos lá. Diagnóstico. Aí nós temos uma rede de corrupção, e aí é muito pequeno, mas vocês conseguem ver todas as denúncias que estão sendo tratadas desde 1987 até 2014. São todos os processos que estão abertos e sendo investigados. Então, assim, nós melhoramos muito na questão de investigar. A Polícia Federal foi melhor aparatada. Ela começou a fazer, tem sinergias entre polícias internacionais, órgãos internacionais de controle da corrupção. Mas uma outra característica de países corruptos é, você identifica, mas você não trata. Porque existe uma escala muito burocrática de resolução da criminalidade. Então, leva-se anos para se investigar um caso, anos para se resolver uma situação. Países éticos, a Constituição, como a dos Estados Unidos, tem 4, 5 capítulos. A nossa, ela é uma Constituição muito bem formatada, mas ela tem brechas. E essas brechas são muito usadas por todos os lados. Pelos lados que são muito éticos e íntegros, mas também pelos lados que são corruptos. Então, nós temos aí uma identificação muito grande pelo Ministério Público Federal de situações de corrupção, mas essas situações demoram a ser tratadas. E isso tem nos trazido algum prejuízo fora do país. Nós não conseguimos ainda ser signatários de uma das organizações de desenvolvimento econômico do mundo. Nós estamos tentando ser signatários da OCDE há pelo menos aí uns 10, 15 anos, mas nós não conseguimos, porque quando eles entram para entender como o Brasil está tratando os seus atos de corrupção, eles identificam que, de todos os casos que foram abertos, só é fechado, só vai para a cadeia, só é punido, em média, 5% dos casos. Então, esse também é um dos fatores, uma das características da corrupção, a ausência de tratamento dos casos identificados. E também existe um mito no Brasil, de que a corrupção, ela começou no ano 2000. Para quem estuda ciências políticas, para quem estuda um pouco de história, e pela breve abertura que eu fiz aqui, entende que a corrupção ela está associada ao período da colonização do Brasil e da América Latina. Então, é uma coisa que ela vem no DNA do brasileiro desde o período colonial. E ela está estratificada, então ela precisa ser absolutamente tratada pelo Ministério Público Federal, por todos os 3 poderes e pelos cidadãos brasileiros. Porque o que nós queremos é que o Brasil seja um país desenvolvido, economicamente viável, porque é um dos países mais ricos que existe no mundo. O Brasil, para vocês terem ideia, eu não sei se vocês já ouviram falar do nióbio, ultimamente o nióbio está em moda, né? Falar do nióbio, mas 97% do nióbio do mundo está em Minas Gerais. Nas minas de Minas Gerais. O Canadá, com 2% de nióbio, utilizando o nióbio para os fins tecnológicos que utilizou, conseguiu, através dessa utilização, a fazer um país mais rico. Hoje, 97% do que nós temos de nióbio do mundo está em Minas Gerais. E está sendo extraído por algumas companhias, não necessariamente com interesse na soberania brasileira. É vendido a preço de abacaxi e as minas estão sendo todos os dias exploradas, não por brasileiros e não em benefício dos brasileiros. Então, quando nós falamos de soberania nacional, nós precisamos entender do que estamos falando. E nós temos que proteger as nossas riquezas, porque são muitas. Vamos lá.
A corrupção, opa, faltou aí, corrupção encontra brechas, vamos lá. Ficou corrupção, mas leiam corrupção. Sim, a corrupção encontra brechas na ausência de soberania e austeridade. Países colonizados não são países austeros, não são países soberanos. São países em que a sua população ela tem um modus operandi de não se importar com o que é extraído. Ela não tem conhecimento e ela não consegue identificar que a extração dos seus bens traz prejuízo para o seu próprio país. Uma outra característica da corrupção, ela encontra brecha na instabilidade política e econômica. E esses momentos de instabilidade política e econômica que permeiam o Brasil, desde o seu processo de industrialização, deixa o cidadão brasileiro sempre numa situação de não saber se o seu futuro está garantido. Então, o que ele faz? Ele tenta obter o máximo que ele puder para aquele momento. E aí ele abre mão de pequenos atos de corrupção. Em algumas esferas, em outras esferas, são grandes atos de corrupção. Quando nós falamos que nós enfrentamos um ambiente de instabilidade econômica e não sabemos como vai ser o dia seguinte do brasileiro, essa é uma característica de países corruptos. Países corruptos, a sua população trabalha só para o dia. Ela não tem visão de longo prazo. Ela tem visão de curto prazo. Eu preciso trabalhar hoje, eu preciso comprar o meu carro, eu preciso pagar a minha casa, mas o cidadão brasileiro ele não faz um planejamento de longo prazo, ele cuida do que ele tem para aquele momento. Existe um fator muito interessante nas escolas americanas que, desde do período aí que os jovens estão, nem na faculdade, que eles estão aí no high school, ele já tem aulas de economia. A maioria dos jovens americanos já investe em bolsa. Primeiro, nós temos que aprender a economizar. E depois nós temos que aprender a investir. Os americanos são treinados a investir desde a adolescência. Mas como é isso? Claro que eles têm dinheiro, mas dinheiro tem uma vida muito melhor. São outras condições. Mas eu estou dando exemplos de países ricos, como que uma sociedade se comporta e qual a visão que a sociedade tem do dinheiro. O dinheiro, ele deve servir, os bens adquiridos, eles devem servir não somente para o momento, eles têm que servir para criar prosperidade para o indivíduo e para uma sociedade. Então, países corruptos, a população ganha para o dia. Uma outra estratégia da corrupção, uma característica da corrupção, é a ausência de investimento no capital humano e na educação. Então, os grandes economistas do mundo, que já ganharam o prêmio Nobel, que o Adam Smith, que é considerado aí o pai da economia, sempre disseram, se você não investe no capital humano, se você não investe na educação, você não vai ter um país rico. Então, o investimento em educação e no capital humano está associado à riqueza de um país. Por quê? Porque quando você tem um povo que tem embasamento educacional e quando você investe na saúde, na segurança e no capital humano, você tem o próprio retorno, a própria resposta desse capital humano à sociedade, que é um trabalho mais digno, uma força motora muito maior para impulsionar a sociedade, porque ela entende que o país está num caminho de prosperidade. Quando você entende que o seu país não está num caminho de prosperidade, você não encontra motivos para investir no seu próprio país. E por isso que nós temos histórias no Brasil de tanta evasão de capital, de investimentos externos. Não necessariamente investimentos lícitos, né? Trust é um dos investimentos feitos fora do país, que nós entendemos que o dinheiro vem
adquirido é um dinheiro ilícito. Então, muitas pessoas que adquiriram ilicitamente o dinheiro no Brasil investem em especulações fora do país. Também a corrupção, uma das características é a ausência da cidadania. Eu não me importo com você e você não se importa comigo. O que eu quero ter é o meu celular na mão, o meu WhatsApp funcionando. Eu quero ter uma rede digital muito bacana, porque lá eu posso dizer quem eu quero ser, eu sou quem eu quero ser, mas eu posso passar por você e você precisar de mim e eu não vou entender isso. A ausência de cidadania é um dos sintomas de países corruptos. E eu gostaria de acrescentar aqui um novo modelo, porque as sociedades evoluem, a tecnologia tem auxiliado muito o ser humano na área da medicina, na área de segurança, na área do bem-estar, mas a tecnologia também tem servido como um braço direito da própria corrupção. Então, estejam aí atentos, minha recomendação a vocês é que fiquem atentos às informações, a um novo modelo digital de troca de informação. Nós temos ouvido falar muito no termo fake news, ou seja, notícias que são falsas, mas que contribuem para a formação de uma mentalidade coletiva. Isso tem sido estrategicamente trabalhado. Então, uma das coisas que nós temos que continuar tendo, independente da mídia que utilizamos, é discernimento. Nós não podemos acreditar em tudo que ouvimos e em tudo que vemos. E a educação e a formação têm um papel preponderante no entendimento das informações que temos recebido. Nós temos sido diariamente bombardeados e distraídos da nossa missão de cidadania por notícias que parecem nos aproximar de figuras políticas, mas, na realidade, o papel do cidadão e o papel dos três poderes são papéis totalmente distintos, tecnicamente falando. Eu não votei naquele cara porque aquele cara é legal. Eu votei nele porque ele é um chefe de Estado e ele vai cumprir tecnicamente o seu papel. Então, essa aproximação, pseudo-aproximação de figuras entre cidadão e figuras públicas, ela pode ser enganosa. Vocês observem que o que é esperado dos três poderes, das figuras públicas, é que eles respondam às demandas do nosso país. Nós temos que diminuir a pobreza, nós temos que continuar oferecendo educação para o povo brasileiro e nós temos que continuar desenvolvendo e primando pelo exercício da cidadania. Então, observem a questão do novo modelo de informação digital. Ela tem facilitado, ela tem servido para que os atos de corrupção se espalhem pelo país. Não só corrupção, fraude e abuso. Nós temos aí uma tecnologia a serviço de hackers que extraem dinheiros de nossas contas bancárias, que roubam o nosso CPF. Então, é muito importante que nós, também como cidadãos, entendamos qual é o papel da mídia digital na nossa vida. E para que a gente consiga combater esse enraizamento de falsas informações que têm se espalhado e contribuído para a formação de uma mentalidade que não é uma mentalidade que ajuda o cidadão a se desenvolver. Pelo contrário, ela tem ajudado o indivíduo a se manter muito mais numa esfera de individualização e de egoísmo, porque ela desacredita a sociedade. O modelo que tem sido oferecido é de desacreditação de que é possível a cidadania e que é possível praticar atos como cidadão. Transparência. Transparência é um termo que tem sido usado muito pelas empresas que investem em programas de compliance e tem sido utilizado também por alguns estados, por Minas Gerais, Rio de Janeiro, já tem leis de transparência, mas o que a transparência oferece para um país, para um povo? Ela oferece
a verdade. A ideia da transparência, de prover transparências no uso do dinheiro público, é trazer à luz negócios escusos e enfraquecer a regra do fazer errado, porque o fazer errado é uma regra em países corruptos. E outras práticas que corroem bons governos, negócios éticos e a sociedade como um todo. Então, hoje é possível você entrar no portal de transparência do governo, hoje é possível você entender quais são alguns salários de alguns funcionários públicos, hoje é possível, as empresas estão estabelecendo conjuntos contábeis com princípios de transparências mais fortes. Por quê? Porque quando você traz à transparência o seu conjunto de informações, você consegue identificar e consegue tratar a corrupção. Então, nós temos investido muito nas regras da transparência e temos ajudado muito, como companhia e como cidadãos, os nossos governos a implantarem leis de transparência. Eu estou muito otimista com alguns estados que já estabeleceram essa lei de transparência entre o público e o privado e nas interações com os profissionais de saúde e oficiais do governo. Isso vai nos ajudar bastante a tornar o ambiente em que nós estamos mais ético e íntegro. Essa é a finalidade da transparência. E aí nós temos um exercício que eu chamo que é um exercício que é de honestidade e que é um convite ao exercício da cidadania. Quanto mais longe do dinheiro real, dinheiro mesmo, pensem no montante de dinheiro à frente de você. Quanto mais longe nós estivermos do dinheiro real, mais tendência nós temos de ser desonestos em benefício próprio. Porque o dinheiro vira uma ideia. Os 50 milhões no bunker do Gedel é uma ideia, porque ele está longe de nós. Mas são 50 milhões de reais que foram tirados da mesa do trabalhador. Então, quando as pessoas não tomam contato com o dinheiro real e virtualizam o dinheiro e também virtualizam os atos de cidadania, existe uma tendência a ser desonesto e a reforçar a regra do fazer errado. Esse dinheiro não existe, ele não está perto de mim. Nem sei o que é isso. O que são 200 bilhões de reais? O que são 50 milhões de reais? Então, a virtualização, ela nos tira a capacidade de enxergar com mais transparência e clareza o certo e o errado. E a cometer atos de corrupção em benefício próprio. A ideia de que mentir para um bem maior é desculpável. A gente combina aqui, nós vamos mentir, porque com isso nós vamos facilitar ou promover o bem-estar dessa equipe. Mas a mentira é mentira. Não existe desculpa para mentira. Não existe um bem maior cuja base não seja verdade. Se todo mundo faz, não tem problema eu fazer. Claro que não tem problema, eu sou protegido pela comunidade. Aí eu vou lá e vou fazer um gato na TV a cabo, porque é um absurdo que cobram. Qual é o problema de eu ir lá e pegar a água do vizinho? Qual é o problema de eu ir lá e pegar a energia elétrica do vizinho? Todo mundo faz isso. Se os meus iguais fazem alguma coisa que eu sei que não é ético, porque nós sabemos, está tudo bem. Porque nós somos amigos e nós somos iguais. Porém, se o meu inimigo é desonesto, eu não quero ser igual a ele. Ele é desonesto, ele é meu inimigo, eu não posso ser igual a ele. Aí eu repenso as minhas regras de honestidade. E, finalmente, não existem soluções fáceis
para o tratamento da corrupção. Nós temos que todos os dias sermos lembrados dos benefícios de fazer a coisa certa. Nós educamos os nossos filhos, todos os dias nós temos que falar para os nossos filhos dos benefícios da honestidade. E tem mais, nós não podemos ser desonestos e nos desculparmos dizendo, eu estou visando ao bem da minha família. Qual é o bem? Qual é o capital que você está deixando para a sua família? Qual é a base desse capital? Além do capital intelectual, qual é o capital ético, qual é o capital moral, qual é o modelo que você está deixando para a sua família, que vai replicar esse modelo? Então, o que nós fazemos, muitas vezes nós achamos que não está sendo visto e sentido, mas está. Então, não existe benefício em adquirir desonestamente benefícios próprios, com a desculpa de que é por um bem maior. O maior bem de um país rico, o maior bem de um país ético e íntegro é a verdade. E aí, apenas uma brincadeira muito séria de pequenos atos de corrupção associados ao nosso dia a dia. Quem nunca estacionou numa vaga destinada a um especial ou a um idoso? Tem gente que chega no shopping, pega a vaga do idoso, porque o carro que ele tem é o melhor carro do ano, e ele pode. E quem é o idoso? O idoso tem que ficar em casa. Porque também uma das características de países pouco desenvolvidos é que a terceira idade não tem que ir às ruas. Então, se você tem uma vaga para um especial, essa vaga tem que ser ocupada por um especial. Mas eu vou copiar o trabalho da internet, porque eu não tenho tempo, porque é muito mais fácil e rápido. Eu não tenho que aprender, eu vou lá, copio e colo um trabalho que uma outra pessoa fez. E nós temos, inclusive, notícias de pessoas dentro dos 3 poderes cujo currículo está embasado em copia e cola de outros autores. Isso é uma prática de corrupção. Informações falsas no imposto de renda para não pagar imposto de renda. Isso é um ato de corrupção. Falsificação de assinaturas. Desrespeito ao lugar reservado para pessoas especiais, no ônibus ou no metrô, mas eu estou muito cansado. Vocês vão me desculpar, mas quem vai ocupar essa poltrona aqui sou eu. Não dá nota fiscal, né? E o cidadão também não pede. O São Paulo até desenvolveu essa coisa da nota paulista. Muitas vezes eu estou para pagar uma conta, a pessoa pergunta, CPF na nota? Para a pessoa da minha frente, a pessoa da minha frente fala, não precisa, porque ela não quer perder tempo. Mas o benefício disso é que toda vez que você obriga o fornecedor a colocar o seu CPF na nota, você o obriga a declarar. E esse é um dos benefícios dessa campanha. Receber troco a mais. Será que eu vou devolver? Eu tenho um exemplo muito simples, que é o exemplo do táxi. Aí eu trabalho para uma empresa, eu pego um táxi, eu vou para um evento, chego no evento, aí eu falo para o motorista, o senhor pode me dar um recibo? E o motorista vira para mim e faz aquela pergunta clássica. Quanto que você quer? De quanto é esse recibo? Se a minha viagem deu R$100, o recibo tem que ser de R$100. Mas tem gente que fala 120, aí fica dimensionando ali o valor. Não, se eu falar que é 150, é capaz de alguém falar, nossa, mas tudo isso para você... Eu vou arriscar um 120. Agora, por que é que nós usamos o dinheiro que é do outro? Porque esse dinheiro não é real. Ele é virtual, ele pertence ao outro. Eu não enxergo o dono, então eu quero ser beneficiado. Se eu gasto R$100 no táxi, o recibo é de R$100. Ele não pode ser de 120, ele não pode ser de 110. E tem uma outra coisa.
As leis que tratam a corrupção, elas não têm materialidade. Ai, Gisele, o que quer dizer isso? Quer dizer que nós podemos ir para a cadeia por R$10, R$20, 1 milhão, 3 milhões. Eu gosto muito desse aspecto das leis anticorrupção. Não existe materialidade. Roubar, furtar, é um ato que tem que ser punido. Tem uma outra coisa que eu gosto muito aqui. Essa coisa do comprovante médico. Então, tem o dia que eu não quero ir trabalhar. Eu tenho direito a ter um dia em que eu não quero trabalhar? Eu posso decidir isso? Eu acho essas questões muito interessantes. Outro dia eu vi assim, uma seguinte situação. Uma pessoa não foi trabalhar porque o cachorro dela faleceu. E aí começou aquela questão da mídia social. Como? Por um cachorro? Não é isso que está em discussão. Os seus sentimentos, as suas dores, o que você é como ser humano, não deve estar em discussão. O que deve estar em discussão é o seguinte: eu faltei. Qual é o prejuízo de eu ter faltado? Eu vou ter o dia descontado. Nossa, mas você pode ser demitido. Pode ser que alguém que tenha a interpretação de que faltar pela morte de um animal é motivo de demissão. Pode ser. Mas você precisa sair anunciando que você faltou pela morte do seu animal? E eu quero dizer o seguinte: quando você falta num trabalho, o mínimo que você tem que entender é que você pode ser descontado. E qual o problema de você ser descontado? Mas não. Existe uma cadeia aí que é assim: eu vou lá, eu pego um recibo médico, o médico me dá um recibo, não deveria. Se a pessoa não está doente, e eu vou no RH da empresa e apresento e tenho aquele dia abonado. Atestado. Eu falei recibo, né? É um atestado médico. Obrigada. Então, é assim, para tudo que eu faço como cidadão, e que eu quero fazer como cidadão, eu tenho que lidar com as consequências daquilo. E eu tenho que lidar com as consequências daquilo da forma mais transparente, segundo as regras e as leis. Agora, se eu quero praticar alguns atos que me beneficiam, e depois eu quero esconder esses atos, eu estou movimentando a cadeia da corrupção. Não importa se ela seja grande, média ou pequena. Importa é que eu estou atuando como um agente ativo naquela cadeia. E eu, como cidadão consciente, eu devo ser um desses cidadãos que vai quebrar essa cadeia. Então, a coisa do ponto, né? Olha, gente, eu vou chegar atrasada hoje, não existe mais o ponto. Deve existir em alguns lugares, mas hoje é digital, né, tudo mais. Mas é assim: fulano, eu vou perder o horário, dá para você bater meu ponto? Como? Por que o outro vai bater o seu ponto? Qual o princípio disso? Eu não quero receber uma advertência. Eu não quero perder o meu dia. É assim. A verdade, a transparência, o benefício de tudo isso é lidar com as consequências. E aí, ela também cria uma dinâmica de uma comunidade mais madura. Porque está na hora de nós sermos mais maduros e tratarmos com mais maturidade, inclusive em ambientes corporativos, as questões que nos afetam como ser humano. Porque por trás de cada funcionário, por trás de cada pessoa que vende o seu trabalho, você tem uma pessoa. Você tem um indivíduo que tem determinadas necessidades. Então, tratar com um nível de abertura e maturidade significa que a sociedade está avançando para um caminho melhor de transparência. Então, o nosso desafio aqui, através desses quadros que eu gosto muito, é entendermos que nós somos uma engrenagem ou da ética ou da corrupção e fraude. Nós temos todos os dias a oportunidade de escolher o que nós queremos ser como cidadãos. E isso, eu gostaria de deixar essa mensagem para vocês muito bem estabelecida. Todos os dias,
Nós temos que escolher. Nós podemos escolher. E nada, nenhum governo, ninguém vai nos tirar a autonomia e a soberania dos nossos atos. Eu posso escolher. Então, eu posso escolher contribuir para uma cidade mais ética e eu posso continuar sendo parte dessa engrenagem que, muito pequena, movimenta outras engrenagens que vão movimentar os 200 bilhões de reais por ano. Porque a corrupção é um modo de ver as coisas, é um modo de viver. E nós podemos começar a observar, nós podemos nos tornar indivíduos melhores, nós podemos nos tornar cidadãos melhores e contribuirmos para um país mais rico. E contribuirmos para ver o bem-estar social melhor distribuído entre todos os brasileiros. Porque nós pertencemos a um povo, embora todos os dias nos façam acreditar que nós estamos isolados, mas nós pertencemos a um país chamado Brasil, e onde nós formos tem brasileiros de várias origens, e essa é a beleza e as contradições da miscigenação, que talvez precisem do nosso auxílio como cidadãos. E aí, dizer sim à cidadania, para mim, tem 2 princípios muito básicos. A ética e a integridade, ela não mora ao lado. Ela habita cada um de nós. E a melhor escola e os melhores alunos e professores sobre cidadania, ética e integridade está dentro de casa, porque vem de berço, né? Uma família bem estruturada, cidadãos bem estruturados, e eu não estou falando só de estrutura financeira, eu estou falando de estrutura moral, de estrutura ética. Não importa o quanto que você ganhe, não importa quanto você viva, mas viver eticamente é um viver muito melhor. Né? E com isso eu encerro e abro para perguntas, se alguém tiver alguma pergunta, não é? Enquanto a gente busca as perguntas do sistema, eu só queria lembrar, pegar o meu iPad. A Gisele nos apresentou hoje um aspecto da corrupção da história, e eu queria lembrar que nos próximos, que vocês que estão espalhados no Brasil inteiro, fiquem atentos para a divulgação do programa como um todo. Nos próximos módulos, nós vamos tratar de vários outros aspectos, como princípios gerais de um sistema de integridade, fornecedores, compradores e compliance, contabilidade e compliance, relacionamento de profissionais de saúde e compliance, recursos humanos e compliance, vendas e compliance. São vários assuntos que, de certa forma, às vezes se superpõem e que referem a grupos profissionais. Então, nós começamos hoje com a história da ética e aspectos ligados ao Brasil. Eu perguntaria, eu estou vendo uma pergunta ali, que a gente precisa, vamos ler ali. Sim. Eu vejo aqui um comentário, obrigada inicialmente pelo comentário, faz todo sentido. É um dos módulos, nós estarmos tratando do tema da corrupção e do tema de ética e integridade já dentro do mercado da saúde, está dentro do programa. Depois o Instituto Ética e Saúde, a FEOSP pode divulgar novamente toda a grade curricular, mas sim, faz todo sentido. Nós vamos abordar esse tema já dentro do mercado de saúde.
Assim, aí a programação será enviada com antecedência? Sim, essa é a ideia. Essa é a ideia. Eu estou bastante assim, motivada pelo conteúdo ainda que a gente tem pela frente, que vai tratar exatamente desses temas voltados ao mercado da saúde, sim. E a programação já, inclusive, está sendo disponibilizada. Gisele, eu queria fazer uma pergunta relacionada à cultura da denúncia, que a gente tem um conhecimento, né, que os países que têm menos corrupção, os cidadãos utilizam mais a ferramenta, né, da denúncia, e que o brasileiro tem um pouco de receio disso, ele não se sente confortável, ele não vê isso como uma ferramenta que ele pode utilizar como uma ação cidadã. O tratamento da corrupção através de canais de ética e integridade, e eu gosto muito de tratar a questão do reporte como um canal específico de tratamento da perspectiva de ética e integridade, ele também tem algumas características muito interessantes segundo a nossa cultura. Existe uma estatística que fala o seguinte: muito mais em países corruptos, o que leva um cidadão a denunciar? Qual é o número um da estatística que leva um cidadão a fazer uma denúncia? Por que eu denuncio? Vingança. Vingança. Ah, eu não estou naquele jogo, vou levar a bola embora. Não me escalaram, não vou brincar. Depois tem competição, ética e integridade ocupa o 5º lugar. Então, geralmente se denuncia por vingança. E quando você denuncia por vingança, e não importa o motivo, porque tem que ser tratado, e esse é o nosso foco quando a gente trabalha com os canais de ética e integridade, nós queremos tratar aquilo. Uma segunda característica de países corruptos. Países corruptos são corporativistas. Ai, Gisele, o que quer dizer isso? Quer dizer que tem muito pouca informação pública e muito pouca gente que queira conversar sobre aquele assunto. Porque eu também fiz alguma coisa meio errada, eu denunciei alguma coisa assim, e eu não quero ser parte disso. E claro que países avançados lidam com maior tranquilidade quando fazem algum tipo de reporte. Porque, primeiro, elas têm crença de que aquilo vai ser tratado, de que aquilo vai ser identificado, tratado, e que os cidadãos, que a comunidade vai receber uma resposta de volta daquilo que seja alguma coisa que foi melhorada para o próprio cidadão. Então, eu vejo assim, que os canais de ética e integridade são excelentes ferramentas para o tratamento da corrupção, mas eu vejo o Brasil muito tímido na área de fazer um reporte, que seja um reporte voltado para a solução e tratamento da corrupção, muito mais por interesses pessoais, por questões de competição, por questões de vingança, mas isso não diminui o trabalho que nós temos que fazer toda vez que recebemos alguma coisa que tem que ser tratado. E vou falar uma coisa para vocês que eu faço e que acredito que todo profissional que trabalhe com canais de ética e integridade tem que fazer. Nós não temos que tratar a corrupção de forma política. O nosso tratamento tem que ser absolutamente técnico. Ah, mas se eu mexer aqui, eu vou mexer com a engrenagem ali, mexendo com a outra engrenagem, pode ser que eu perca o emprego. Mas eu fui contratado para tratar a corrupção. Então, eu queria dizer uma coisa para vocês. Todos os dias nós temos que ter coragem para fazer o que temos que fazer, porque vai ter consequência. Mas o bom da gente fortalecer uma sociedade mais ética
é de que nós vamos encontrar apoios em outros colegas que estão fazendo o que tem que fazer, porque sabe que tem que melhorar um país chamado Brasil. Respondi? Gisele e pessoal, só para lembrar que no site do Ética Saúde, você tem no canto à direita, em cima, um link para o canal de denúncias. O site é o convencional, né? www.eticasaude.org.br. Então, o que é o canal de denúncias e quem pode fazer denúncia em qualquer circunstância, né? Canal de denúncia é uma ferramenta de controle social. Então, pode fazer uma denúncia o cidadão, o funcionário, o diretor da empresa, o diretor clínico do hospital, a enfermeira do centro cirúrgico, o pai da criança atendida, enfim, o canal de denúncia é para uso da sociedade de forma ampla. Não é uma questão técnica para ser usada só pelos signatários dos códigos de ética e das regulamentações. É para ser usado por todo mundo no momento que for oportuno. Então, eu incentivaria a todos conhecerem o site do Instituto Ética Saúde e com as nossas propostas. Aproveitando que eu estou com o microfone, eu perguntaria para Gisele, nessa circunstância que nós temos hoje no país, nós estamos vendo essa questão de que o Poder Executivo reclama do Poder Legislativo e vice-versa, né? Então tem aquela história do dando que se recebe ou não. Como é que você vê a ética nesse caminho de encontrar uma saída para o Brasil? Bem, eu tenho acompanhado aí o desenvolvimento e das tratativas entre os três poderes, e eu penso o seguinte: a solução dos três poderes está dentro dos três poderes mesmo. Eu acho que teríamos que ser mais técnicos na abordagem das questões que precisam e das pautas que têm que ser resolvidas. Menos políticos e mais técnicos. A estratégia de comunicação, de desinformação que tem sido usada, ela é uma estratégia, ela tem sido usada dentro dos Estados Unidos, é uma forma que surgiu há alguns anos de abordar alguns assuntos em que você desencontra as opiniões, fecha determinadas agendas fora do contexto dos olhos públicos e contamina um ambiente de transparência com desinformação. Então, para mim, também tem uma agenda aí muito bem estabelecida de desarticulação do poder público, aí, do tratamento de transparência que tem que ser dado, para algumas agendas e algumas pautas que estão saindo dos olhos do cidadão brasileiro. Então, eu vejo que cada órgão tem um fundamento, está na Constituição que tem que ser feito, e cada agente tem que fazer e desenvolver aquilo, o papel que está ali determinado que faça, no seu job description. E outro dia eu ouvi uma coisa muito interessante. Eu vi um político falando o seguinte: cobre do seu deputado. E, de repente, a gente até lembra que votou em alguém, num deputado, num senador, num presidente da República, pela promessa de algumas pautas. Então, eu volto a dizer que esse é o nosso papel de cidadão. Nós temos que estar presentes nas decisões que esse país está fazendo e, de alguma forma, as ações estão sendo tomadas, mas com algum desconhecimento público, né? A gente tem visto muitas notícias sendo veiculadas, uma desarticulação entre os poderes,
que tem uma estratégia por trás de resolver algumas pautas sem muita participação da opinião pública, né? Porque o poder ali está estabelecido, né? Cada um quer manter o seu quinhão, cada um quer manter o seu espaço e, ao mesmo tempo que quer que o país avance, não quer que os seus benefícios desavancem, né? Então, o tratamento da corrupção, ele é demorado e ele requer mais técnica e menos política. Uma outra questão, Gisele, é uma questão muito prática, principalmente em grandes cidades e, por exemplo, aqui em São Paulo. Tem coisas, objetos e produtos e tecnologias que as pessoas compram no chamado shopping Xing Ling, né? Frequentemente é contrabando ou coisas que não entram no sistema fiscal, estão no submundo. Como a gente encara isso, uma vez que tem coisas que você só acha no Xing Ling? Bem, no Xing Ling é muito interessante. Bom, eu não compro nada, né? Eu sou muito coerente ali com a minha proposta de cidadania. Então, eu não compro nada que vem do Xing Ling e também não uso e não compro nenhuma marca que não tenha um compromisso com a liberdade do cidadão. Mas, ao seu ponto, se eu preciso de uma coisa que só o Xing Ling tem, primeiro, quando eu penso na escala de produção daquilo, eu sei que tem uma mão de obra escrava por trás do que Xing Ling. Eu sei que tem crianças escravas trabalhando em países igualmente ou com um grau de corrupção muito maior que o Brasil, e existe. Aliás, existem países que na escala da corrupção tem 10 pontos, o Brasil tem 35, mas tem países como Somália que tem 10 pontos. China é um mercado de produção de Xing Ling, mas você tem uma mão escrava, uma mão de obra escrava trabalhando, você tem crianças subnutridas, adultos subnutridos. Então, quando aquele produto chega na prateleira para mim, eu tomo a decisão de não consumir, como cidadão. Agora, por onde entra o contrabando? Quem facilita? Quem são os grandes facilitadores dos contrabandos? São aquelas pessoas que têm algum benefício próprio em promover aquele mercado. Então, as autoridades, claro que elas têm que ser mais vigilantes. Agora, se a sociedade como um todo, ela tem interesse em manter esse mercado e ter esse consumo, isso não vai ser barrado nunca. E eu acho que o cidadão tem um papel importante nisso. Eu tenho e desculpe eu tomar o tempo, mas eu amo conversar sobre esses assuntos. Eu gosto muito da história do avanço da comunidade negra dos Estados Unidos. Até a década de 60, os negros tinham que viajar na parte de trás do ônibus. E se mesmo viajando na parte de trás do ônibus, não tivesse espaço para um branco, quando o branco entrasse, o negro tinha que se levantar e ceder espaço para o branco. Teve uma mulher que ela decidiu que ela não ia levantar. E ela foi presa. Ela foi presa, ela teve que pagar uma multa, acho que $10 na época, que era muito dinheiro. E o caso dela é um caso emblemático, virou um caso emblemático porque a comunidade negra entendeu que aquilo não fazia sentido da perspectiva de cidadania, que os direitos deveriam ser iguais, porque as pessoas estavam indo para o seu trabalho e querendo fazer as coisas da forma certa. Então, simplesmente as comunidades se articularam, e olhem que nessa época não existia o WhatsApp, não existia nenhuma mídia digital, mas as pessoas se articularam, a comunidade negra daquela cidade se articulou de tal forma que eles passaram a fazer o caminho para o seu trabalho a pé. Aí a questão,
eu vou me sacrificar por uma causa? Eu vou andar 10 quilômetros? Vou andar 5? E aí, depois de um ano, as empresas de ônibus começaram a quebrar. Lembrem-se que a ética e a integridade tem um componente muito importante, a economia. Como as empresas de ônibus começaram a quebrar, revogaram a lei de que os negros deveriam ceder espaços aos brancos, e o direito de igualdade surgiu de uma medida econômica. Agora, foram 12 meses, andando todos os dias e voltando a pé do seu trabalho. Senhoras e senhores que chegavam em casa, tinham suas responsabilidades, mas nada existe para mudar um contexto de corrupção que não seja com algum sacrifício da nossa parte. E se o sacrifício é não comprar o que é xing-ling, não comprem. Não comprem, porque tem sempre alguém, aquilo, se pudesse vir banhado de sangue, como a questão do dinheiro real, viria banhado de sangue, então não comprem. Olha, sim. Gisele, eu queria, pegando carona nessa sua última explanação, como o cidadão enfrenta dilemas éticos não tão claros, como o exemplo do canabidiol. Nos Estados Unidos, alguns estados permitem a utilização, porque encaram que os estudos já comprovaram que ele possa ser utilizado para algumas soluções terapêuticas, e outros estados não, dizendo que esses estudos não são conclusivos. Como o cidadão encara esses dilemas éticos com proibições e, em outros lugares, com permissões? Complementando o que o Luquete comentou, ele falou sobre o canabidiol, que tem algumas indicações médicas. Esse é o exemplo que eventualmente seja positivo. Nós temos aqui no nosso ambiente a fosforoetanololamina, que é uma droga que foi divulgada no marketing duvidoso como para tratamento de câncer. Quer dizer, é o mesmo exemplo de sinal contrário. Um parece que é positivo e o outro, eu não digo que parece, eu fui ler sobre esse negócio, é fosforoetanololamina, não tem nenhuma comprovação para tratamento de câncer, né? Mas a ansiedade das pessoas fazem que procurem. Mas, por favor, se quiser. Nesse caso, veja, se você tem que fazer uma decisão, e o dilema, a parte da ética nessa decisão, é se você tem algum dado que você entenda que aquele tratamento, ao invés de ser eficiente a longo prazo ou a médio prazo, prejudica o cidadão. Porque até você ter estudos conclusivos, e muitas vezes nós já nos deparamos em várias áreas com estudos conclusivos para aquele momento, testado por uma determinada, como eu diria, um determinado conjunto de pessoas, você tem aquilo decidido como correto a fazer. Então, você aplica aquilo. Mas o dilema ético está associado a você entender quando você tem medidas econômicas por trás da sua decisão que estão favorecendo uma decisão da qual você não tem certeza que é a melhor decisão para a comunidade. Eu gosto muito da questão do dilema.
Porque todos os dias nós estamos em dilema, faz parte da sociedade ter dilemas. Nós queremos todos os dias escolher a cor do sapato, nós não sabemos, a cor da roupa, nós não sabemos se nós vamos casar, nós não sabemos se nós vamos investir. Então, o dilema é parte do ser humano. Agora, o dilema ético na área médica envolve a saúde e a vida do ser humano. Então, se quem faz a decisão entende que tem determinados componentes econômicos que estão levando a uma decisão que a pessoa também, através de alguns dados, sabe que não é a decisão correta, não deveria adotar. É desta forma simples que eu vejo. Agora, muitas vezes nós temos dados conclusivos na mão, que nos oferecem a oportunidade da melhor solução, e ao longo do tempo nós vemos que aquilo foi uma decisão tomada naquele momento, mas para um segundo momento aquilo se modificou. Nós temos várias questões, e o FDA tem tratado várias situações, nós temos tido vários reportes de situações tomadas, de decisões tomadas, depois recolhidas por questões de amostragem de que aquela decisão não era a decisão certa. Mas eu digo assim, todo profissional da saúde que tem a oportunidade de decidir sobre a vida de um paciente, e ele está cercado por dados que melhoram ou pioram a qualidade da vida do paciente, ele deve decidir pela qualidade da vida do paciente sempre. Judicialização é uma questão de ética ou não? Também passa pela questão de ética. É uma questão técnica, Sérgio, mas que tem que ser tratado à luz da ética, porque o que é a ética? É um conjunto de valores morais. É isso que é a ética. É um conjunto de valores morais dentro de um determinado contexto de sociedade. Então, a ética, ela permeia todas as decisões que têm que ser feitas todos os dias. Ela não é um ingrediente técnico, mas ela é um componente no processo de entendimento e de decisão. O presidente do Instituto Ética Saúde, que é o Glaucio Pegurim, ele está nos acompanhando na cidade de Vitória, na Santa Casa. Mas ele está sem microfone lá. Como é que poderia ser resolvida essa pergunta, você sabe? A participação dele, ele poderia mandar por e-mail, pelo chat. Glaucio, se você estiver nos ouvindo, poderia participar por uma pergunta pelo chat, ou então mesmo mandar aqui para a Gisele ou para mim, a gente pode ler essa questão. Enquanto o Glaucio se prepara, eu complementando a questão que a Gisele explicou sobre a judicialização, queria colocar em termos bem práticos. Judicialização é um direito previsto na Constituição, né? E ela tem sido uma saída, em alguns casos, para o cidadão brasileiro. Mas, algumas das vezes, a judicialização tem sido um artifício para advogados, médicos e outros agentes não bem intencionados para tirar recursos do Estado brasileiro, né? Então, há falsas promessas com resultados milagrosos de produtos que são extremamente caros e são obtidos por via legal.
mas a judicialização é importante como um instrumento que cada cidadão brasileiro possa ter na defesa da sua saúde, dos seus acessos à saúde. Sim, sem dúvida, até porque é previsto em Constituição. Mas, novamente, a decisão pelo uso tem que estar dentro de parâmetros de ética e integridade. O Glaucio mandou uma mensagem que o ponto que ele está na federação, lá em Vitória, né, o Glaucio Pegurim Libório, presidente do Instituto Ética Saúde, e o ponto que ele está não tem o microfone, então não é possível ele se conectar. E então ele deixou aqui uma mensagem agradecendo a Gisele pela excelente palestra e que você pode contar com o Instituto para colaborações e que, então, a gente vai aguardar também as outras aulas, né, que você vai dar, que esse assunto foi de extremo interesse para o Instituto e para o público que a gente está atingindo agora, nesse horário. Obrigada. Bom, tem alguma outra questão no canal? Não é? Tá bom. Então, queria também agradecer a todos que se deslocaram dos seus trabalhos, das suas casas, para assistir esse lançamento desse mais um programa de compliance, feito, neste caso, como ensino à distância pelo Ética Saúde. A gente, como a Gisele mostrou, mantermos posturas éticas e de acordo com o compliance significa um esforço de todos os dias e que não termina nunca, né? No caminho para cá, a gente vinha conversando com a Gisele e ela usou uma expressão extremamente interessante, que a corrupção é como o caminho do rio e da água. Se a gente não tiver vigilante, ele vai saindo de controle e contaminando tudo o tempo inteiro, né? Na verdade, mais do que um brumadinho. Mas, Gisele, eu deixaria para você as suas palavras finais e obviamente, agradecendo muito a sua participação, por enquanto, nesse primeiro modo. Bem, obrigada pela oportunidade, obrigada a todos pelos agradecimentos. Eu estou muito feliz de ver que o público, tem um público aí que entendeu a mensagem. Obrigada, eu fico bastante feliz. E também dizer a vocês uma outra coisa que eu disse ao Sérgio no caminho para cá, que é a seguinte: quando a gente olha todo o contexto, às vezes nós nos sentimos desesperados com tudo que tem acontecido na nossa sociedade e desestimulados a tratar. Mas aí, quando eu penso que, será que tudo isso vale a pena? O que nós podemos fazer? Porque o dilema é próprio do ser humano. Eu me lembro de uma frase de cabeceira que eu tenho à noite e de manhã. Quando salvamos salvamos o mundo. Então, é um preceito aí budista. Mas eu queria deixar a vocês uma mensagem de que nós temos que exercer a cidadania. É um bem nosso, ninguém pode nos tirar isso das mãos. E está na nossa decisão. Não tem governo, não tem outra esfera que não a pessoal de contribuir para uma sociedade mais ética e mais íntegra. Depende de nós e as gerações futuras vão agradecer. O meio ambiente vai agradecer, porque isso envolve sustentabilidade. Tem tanta coisa que agradece a uma postura mais ética, e o retorno é tão grande que nós também temos que aprender que não podemos esperar que tudo seja um retorno financeiro. Existem outros retornos que compensam o nosso papel como cidadão, como participante dessa
cadeia produtiva de melhoras para um mundo melhor, para um país melhor. Meu muito obrigado, e que eu espero ter contribuído um pouco aí, que vocês saiam pensando que não podem ocupar a vaga de deficiente físico e dos velhinhos. Bom, então fiquem atentos aos próximos módulos do programa de compliance do Instituto Ética Saúde, da FEOSP e com o suporte do EducaSUS. Muito obrigado a todos e até a próxima.